A Bíblia nos adverte contra falar demais, ou ser excessivamente loquaz. Em Eclesiastes 5, versículo 3, lemos: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo, da multidão das palavras. E em Eclesiastes 10, versículo 14: o tolo multiplica palavras, ainda que o homem não sabe o que há de ser, e o que será depois dele, quem lhe o fará saber? Se há um livro que compreende os seres humanos e a natureza humana, esse livro é a Bíblia. A Bíblia revela a natureza humana como nenhum outro, e esta Santa Bíblia nos oferece uma tremenda quantidade de sabedoria e conselhos sobre como devemos viver nossas vidas neste mundo caído, cercado por pessoas pecaminosas. A Bíblia até revela como a discrição pode proteger nossos planos, sonhos e vida pessoal de escrutínio desnecessário, ciúme ou sabotagem. Infelizmente, como pastor, uma coisa que eu tenho visto muitos cristãos sofrerem é com a questão da ingenuidade. Irmãos e irmãs, nem todo mundo na vida deseja o melhor para você, mesmo que se apresentem como tal. Algumas pessoas que você encontrará na vida terão segundas intenções. A Bíblia revela instâncias disso, como por exemplo a história de Sansão e Dalila em Juízes, capítulo 16. Dalila é alguém que tinha intenções completamente diferentes. Ela sorria para Sansão, mas estava pronta para traí-lo ao menor sinal de oportunidade. A história de Sansão e Dalila serve como um poderoso alerta sobre os perigos de revelar demais. Sansão, dotado de imensa força por Deus, encontrou sua ruína devido à sua falta de discrição. Ao confiar a Dalila o segredo de sua força, expôs sua vulnerabilidade. Esta história nos ensina a importância crítica de sermos cautelosos sobre o que revelamos, especialmente em relação aos nossos pontos fortes e fracos. Não é todo confidente que merece nossa confiança, e às vezes o silêncio pode ser nosso maior protetor. Só imagine o que Sansão poderia ter se tornado se sua vida e potencial não tivessem sido interrompidos prematuramente devido a falar demais. Sansão não era apenas um indivíduo com força física. Ele estava destinado a ser um líder, um protetor de seu povo e uma figura crucial na história de Israel. No entanto, infelizmente, ele foi um indivíduo ingênuo que se expôs. O ponto do meu sermão hoje é: escolha ser sábio com a informação que você compartilha e com quem você a compartilha. Vivemos em um mundo cheio de pessoas pecaminosas, assim como nós mesmos somos pecadores salvos pela graça de Deus. O mundo em que vivemos é cheio de pessoas que sentem ciúme, inveja e que não desejam o melhor para você. Lamento dizer isso, mas esta é a realidade em que vivemos. Refletindo sobre o que poderia ter sido, somos lembrados do impacto profundo que nossas palavras e ações podem ter em nosso destino. A história de Sansão não é apenas um conto do que foi, mas um lembrete pungente do que poderia ter sido se apenas a sabedoria tivesse guiado suas palavras e ações. Gênesis 37, versículos 3 a 20, narra a história de José e seus irmãos, onde vemos como a falta de discrição pode levar a consequências graves. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. O jovem José, sendo imprudente, compartilhou seus sonhos com seus irmãos, provocando ainda mais ressentimento. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Como resultado, seus irmãos o invejaram e conspiraram contra ele. A vida de José nos ensina uma grande lição sobre sabedoria e como interagir com as pessoas. O que teria acontecido se José tivesse sido mais sábio com as informações que compartilhou? Talvez seu caminho tivesse sido menos doloroso. A Bíblia nos aconselha a ser sábios, e a sabedoria não está em falar demais. Falar demais pode nos levar a problemas. Não precisamos que o mundo inteiro saiba o que estamos fazendo ou para onde estamos indo.
pois a verdade é que nem todos torcem por nós. Vivemos em um mundo caído e, infelizmente, a verdade é que nem todos querem o melhor para nós. Não devemos nos enganar, achando que todos ao nosso redor são amigos. Humanidade é complexa. Somos capazes de esconder nossas emoções, guardar rancores e planejar contra os outros por anos. Um dos aspectos maravilhosos de Deus é que Ele não julga você com base em seus inimigos ou em quem gosta de você e quem não gosta. Salmos 23, versículo 5 diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus não precisa da aprovação de ninguém para abençoá-lo. Ele é um Deus que pode abençoar você na frente de seus inimigos, e não há nada que eles possam fazer para impedir o que Deus está fazendo em sua vida. Não fale demais. Não vá por aí contando a todos sobre os seus assuntos. Alguns dos problemas que você compartilha com os outros podem ser vistos com satisfação por aqueles que se alegram com suas dificuldades. Se você precisa conversar com alguém, fale com Deus em oração. Seja 100% honesto com Deus em oração, e Ele ouvirá e aconselhará você. Neemias nos dá outro exemplo de sabedoria e discrição. Ele, encarregado de reconstruir os muros de Jerusalém, optou por realizar sua pesquisa inicial dos muros à noite, mantendo suas intenções em segredo. Isso não foi um ato de segredo por si só, mas uma medida estratégica para garantir o sucesso de sua missão. Ao não revelar seus planos prematuramente, ele pôde avaliar a situação, elaborar um plano e então reunir apoio sem a oposição antecipada. A abordagem de Neemias exemplifica a compreensão profunda de que, às vezes, o caminho para realizar a obra de Deus requer que nos movamos com discrição e discernimento. A história de Neemias nos ensina que há um tempo para falar corajosamente e um tempo para trabalhar silenciosamente, sempre guiados pela sabedoria e pelo discernimento da situação. Finalmente, em todas as suas conversas, deixe o Espírito Santo sempre guiá-lo. Colossenses 4, versículo 6 diz: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Não há arma forjada contra você que prosperará. Hoje, quero chamar sua atenção para uma promessa maravilhosa encontrada em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O contexto deste versículo é crucial para entender seu verdadeiro significado. Neste capítulo, o profeta Isaías está se dirigindo ao povo de Israel, que havia acabado de retornar do cativeiro babilônico. Eles eram um povo quebrantado e derrotado, tendo suportado anos de sofrimento e dificuldades. Mas neste capítulo, Deus promete restaurá-los, fazê-los florescer e prosperar novamente. Ele promete reconstruir suas cidades e muros, aumentar seu número e fazer deles uma grande nação. E no meio desta promessa, Deus assegura-lhes que nenhuma arma forjada contra eles prosperaria. Esta promessa não é apenas uma proteção física, mas também uma promessa de proteção espiritual. Deus estava assegurando que, apesar de seus inimigos, eles permaneceriam vitoriosos, porque Ele estava com eles. Hoje, ao olharmos para esta promessa, podemos ver como ela se aplica a nós como filhos de Deus. Assim como o povo de Israel enfrentou inimigos físicos e espirituais, nós também enfrentamos inimigos em nossas vidas diárias. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O que isso significa? Significa que o Senhor não permitirá que as armas forjadas contra seus filhos prosperem. Em outras palavras, o objetivo daquela arma forjada contra você não se concretizará. Ela não terá sucesso em sua missão. Observe como a palavra de Deus menciona o fato de que armas serão forjadas. Em outras palavras, você pode passar por alguns testes e batalhas, mas essas batalhas não irão destruir ou cumprir o plano do diabo em sua vida.
Deus não dorme em serviço. Deus nunca dorme nem cochila. Ele está vigiando. Às vezes, isso significa que o Senhor tira a arma da mão do inimigo de seus filhos. Outras vezes, isso significa que Deus permite que a arma golpeie, mas traz um bem maior do que a dor do golpe imediato. Não é incrível que servimos a um Deus que pode transformar situações ruins nas melhores coisas que já nos aconteceram? Não é incrível que Deus é um Deus que pode transformar situações ruins em boas e boas em melhores? Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Veja a fraseologia. Deus não disse que nenhuma arma será forjada. Deus disse que as armas serão forjadas, flechas serão lançadas, mas Ele garantiu que elas não prosperarão. O que você tem a temer? Nenhuma arma forjada contra você prosperará. O que você tem a temer? Nenhuma arma forjada contra você prosperará. O que te preocupa? Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responda a esta pergunta hoje. Se Deus é por nós, quem ou o que pode ser contra nós? Pode a doença ser contra você? Não. Pode a perseguição ser contra você? Não. Pode a calamidade ser contra você? Não. Pode a morte ser contra você? Não. Pode o sofrimento ser contra você? Não. Romanos 8, versículo 31 é um lembrete de que, não importa os desafios que possamos enfrentar nesta vida, temos um Deus que está do nosso lado. Quando enfrentamos dificuldades, podemos sentir que estamos sozinhos e que o mundo está contra nós, mas este versículo nos lembra que, com Deus ao nosso lado, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Deus é um aliado poderoso que pode nos fornecer a força e a coragem necessárias para enfrentar qualquer obstáculo. Como cristãos, inevitavelmente enfrentaremos sofrimento e provações nesta vida. Podemos experimentar perseguição, discriminação e até opressão por causa de nossa fé, mas podemos nos confortar sabendo que servimos a um Deus que é maior do que qualquer um desses desafios. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Existe alguém na terra que conheça você mais do que Deus? Seus pais não sabem tudo sobre você. Seu cônjuge não sabe tudo sobre você. Só Deus conhece tudo sobre você. Deus conhece até seus erros, suas falhas, suas fraquezas, suas imperfeições e suas inadequações. Sabendo tudo isso sobre você, Deus ainda te ama. Este mundo é um lugar cheio de problemas, comoções e dificuldades. Encontramos esses problemas e parece que ninguém se importa com nossa história. Temos problemas internos e é difícil compartilhá-los com as pessoas. Rimos e conversamos livremente com os outros, mas ninguém sabe das situações que enfrentamos em nossas vidas. Ninguém sabe que você chorou para dormir na noite passada. Quem pode ajudar você com seus problemas? Quero lembrar você que Deus sempre estará lá. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Este é o maior problema que vejo nos cristãos. Tentam comparar o amor de um ser humano com o amor de Deus. Deus não é um ser humano. Deus não é uma pessoa. O amor que Ele tem por você não pode ser compreendido. Sim, você pode sentir que está enfrentando muitos desafios e dificuldades, mas este é o mundo em que vivemos. Vivemos em um mundo caído, cheio de desafios e problemas. Mas o Deus que te ama e cuida de você, seu filho, está preparando um lugar de paz e segurança eterna, onde você nunca terá que lutar novamente. João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Deus ama você. Coloque isso em sua mente. Ele está preparando um lugar para você. Você não precisará lutar, chorar ou sentir dor para sempre. Deus ama você. Pare de comparar o amor de Deus com o amor das pessoas.
Olhe para o céu. Os problemas que você carrega em sua mente, que ninguém conhece, Jesus conhece tudo. Você pode se sentir insignificante em sua comunidade ou achar que ninguém o conhece na igreja. Mas a verdade é que, não importa o quão insignificante você se sinta, Deus conhece seu nome. Jesus conhece cada passo que você dá em sua vida. Você não é insignificante para Jesus. Ele está cuidando de você. Infelizmente, existem pessoas que não têm certeza se estão no caminho certo. Hoje vamos analisar sinais que indicam que você está no caminho certo. No entanto, o primeiro sinal não é tanto um sinal de que você está no caminho certo, mas sim um aviso sobre o sofrimento. Infelizmente, quando as pessoas passam por algum tipo de sofrimento em suas vidas, automaticamente concluem que estão no caminho errado. Porém, isso não é necessariamente verdade. O sofrimento. A razão pela qual começo com este ponto é porque as pessoas tendem a acreditar que, porque sofrem de alguma forma, estão no caminho errado ou fazendo algo errado. Mas isso não é verdade. Estar no caminho certo e piedoso na vida não significa que você nunca sofrerá. Estar no caminho certo e piedoso na vida não significa que você nunca passará pelas águas profundas da vida. Estar no caminho certo e piedoso na vida não significa que você nunca passará pelos fogos mais quentes da vida. A vida de Jó atesta isso. Jó era um homem rico que vivia na terra de Uz, com sua grande família e extensos rebanhos. Ele era descrito como íntegro e reto, sempre cuidadoso em evitar o mal. Ele era exemplar em sua conduta durante seu tempo. Um dia Satanás, o adversário, apareceu diante de Deus no céu. Deus se gabou da bondade de Jó, mas Satanás argumentou que Jó era bom apenas porque Deus o havia abençoado abundantemente e o protegido. Satanás desafiou Deus dizendo que, se Jó fosse afligido e perdesse tudo o que tinha, ele amaldiçoaria Deus. Então Deus permitiu que Satanás afligisse Jó, mas sem tirar sua vida. Em um único dia, Jó recebeu 4 mensagens, cada uma trazendo notícias de que seu gado, servos e 10 filhos haviam morrido devido a invasores ou catástrofes naturais. Jó rasgou suas roupas e raspou a cabeça em luto, mas ainda assim abençoou a Deus em suas orações. Jó perdeu sua família e riqueza em um dia. Ele sofreu, mas isso não significa que estava no caminho errado. Ele estava no caminho certo, fazendo as coisas certas, honrando a Deus, sendo íntegro, e ainda assim sofreu. A verdade é que não sei por que você está passando pelo que está passando, e não tenho respostas para as coisas negativas e terríveis que aconteceram em sua vida. E a verdade é que você não terá uma resposta até estarmos no céu. O sofrimento não é um sinal de que você está no caminho errado. A vida de Jó nos ensina que podemos sofrer e ainda estar no caminho certo. Deus amava Jó e estava satisfeito com ele. Não interprete a dor ou o sofrimento como um sinal de que você está no caminho errado ou de que Deus não o ama mais. Isaías 43, versículos 2 e 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esta é a essência do meu primeiro ponto. Note a escolha de palavras do profeta. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Não é se, mas quando. Em algum momento da sua caminhada cristã, você passará pelo fogo. Você enfrentará situações difíceis, e o fato de passar por elas não significa que você fez algo errado, ou que Deus não o ama mais, ou que você está no caminho errado. Não. Vivemos em um mundo caído e quebrado, e às vezes coisas ruins acontecem. Mas Deus nos garante que quando isso acontecer, Ele estará com você. Ele não o abandonará. O salmista diz no Salmos 23, versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Note que o salmista não disse: não temerei mal algum, porque não existe mal. A verdade é que existe mal. Vivemos em um mundo caído e cheio de maldade, sofrimento e dor. Mas a razão pela qual o salmista não teme é: porque tu estás comigo.
Então você pode estar sofrendo de uma forma ou de outra. Duas coisas que você deve lembrar. Primeiro, o sofrimento não significa que você está no caminho errado. Segundo, embora você possa estar sofrendo, Deus estará com você e você chegará a um conhecimento mais profundo do seu Senhor, teu Deus. Sinal número 2. Você não se importa em agradar os outros ou o mundo. Sua prioridade número 1 é agradar a Deus. Um dos sinais mais evidentes e inconfundíveis de que você está no caminho certo é que seu principal objetivo na vida é agradar a Deus e não às pessoas. Gálatas 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A prioridade número 1 de Paulo era agradar a Deus e não às pessoas. Ele se recusava a adaptar sua mensagem para agradar seu público. Ele estava mais preocupado em agradar a Deus. Como cristãos, devemos ter a mesma abordagem de Paulo em nossas vidas pessoais. Se você vive sua vida de maneira a agradar seus colegas, amigos, família ou o mundo em geral mais do que deseja agradar a Deus, você não está no caminho certo. Mas se agradar a Deus é sua prioridade número 1, você está no caminho certo. Paulo nos encoraja a buscar a aprovação de Deus acima de tudo. Não comprometa sua fé. Não comprometa a palavra de Deus. Recuse-se a ser um cristão que se dobra à palavra de Deus para ser aceito pelos outros. Recuse-se a ser um cristão que compromete os padrões da palavra de Deus para ser aceito pelo mundo. Mesmo quando isso significa caminhar sozinho, mesmo quando isso significa ser um excluído, devemos focar em agradar a Deus em nossa jornada de vida e não em agradar aos homens. Um dos sinais espirituais mais relevantes de que você está no caminho certo é quando você para de tentar agradar os outros. O apóstolo Paulo não tentou agradar os outros no mundo. Jesus não tentou agradar os outros ou o mundo. E se você se encontra focado apenas em Deus e estar satisfeito com você, isso é um sinal de que você está no caminho certo. A vida de uma pessoa que busca agradar a Deus é uma vida no caminho certo. Se agradar a Deus é sua prioridade número 1, sua vida mudará. Então, o que acontece com as pessoas cuja prioridade é agradar a Deus? Elas não vivem suas vidas como as outras. Elas evitam o que é mau e perverso e buscam coisas santas e justas. Elas evitam coisas perecíveis e corruptíveis e buscam coisas eternas e incorruptíveis. A vida de uma pessoa que busca agradar a Deus é uma vida no caminho certo. Se seu desejo é fazer Deus se agradar de você, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Sinal número 3. Você está no caminho estreito. Este terceiro e último sinal é uma indicação maravilhosa de que você está no caminho certo com Deus. Lembre-se da palavra de nosso Senhor e Salvador em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho largo é o caminho fácil, é também o caminho popular. O fato de todo mundo fazer algo não prova que o que eles estão fazendo é certo. O fato de todos terem relações sexuais antes do casamento não significa que é certo segundo o Senhor. O fato de todos ouvirem música secular não significa que é certo fazê-lo. A verdade é que alguns dos maiores artistas seculares estão envolvidos em adoração ao oculto e os cristãos estão ouvindo suas músicas. O fato de todos fazerem algo não prova que o que estão fazendo é certo. Muito pelo contrário, o povo de Deus sempre foi um remanescente, uma pequena minoria neste mundo. A razão não é difícil de descobrir. O caminho da vida é estreito, solitário e custoso. Esta é a verdade. Seguir a Cristo custará você. Custará. A razão é que o caminho estreito é limitado e não podemos viajar com nossa bagagem de pecado e amor por este mundo. A única coisa que podemos carregar é nossa cruz. No entanto, no caminho largo, podemos manter nossa bagagem de pecado e amor pelo mundo. No caminho largo, podemos manter nossos pecados secretos e prazeres impuros. Você está andando por um caminho que exigiu que você desistisse de algumas coisas impuras em sua vida? Você está andando por um caminho que lhe permite buscar justiça e santidade?
Este caminho não significa que você será 100% perfeito, pois sabemos que não há uma pessoa que seja 100% perfeita. No entanto, se a direção da sua vida está caminhando em direção à santidade, você está no caminho certo.